Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17h01, está entrando no seu rádio Esporte em Debate até as 19h30, coladinho na abertura da grande jornada. Hoje tem Guarani em campo, partida marcada para as 20 horas em Araraquara contra a Ferroviária, mas a transmissão começa às 19h30. Roger Williams vai rasgar a lata no jogo de hoje e até lá, muita informação, opinião e debate e, claro, com a sua participação através do Fala Galera. Na sua opinião, o Guarani se torna favorito para a partida de daqui a pouco com a Ferroviária, levando a campo a equipe reserva. Opine 971021493. A Ferroviária estará em campo com o time reserva porque a prioridade é a Série A2. Ganhou o primeiro jogo em Itu e agora no meio de semana pega o Ituano no retorno, no segundo turno, no mata-mata, jogo de ida. A Ferroviária venceu. Agora, no jogo de volta, pode perder até por um gol de diferença, que a Ferroviária já estará na segunda divisão, aliás, na Série A1 do Campeonato Paulista do ano que vem. Então, pela Série C, a Ferroviária vai colocar no jogo de hoje uma equipe reserva. Apesar da equipe reserva, quem é o favorito? É isso que queremos saber da sua opinião. 971021493. E como você avalia a atuação da Ponte na vitória sobre o América Mineiro? Defina o elenco alvinegro em uma palavra. Claro, o resultado foi ótimo, foi excelente, tirou o time da macaca da zona de rebaixamento, mas e a performance, como foi? Opine 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Guarani enfrenta a Ferroviária daqui a pouco às 8 horas da noite na Fonte Luminosa, buscando retornar ao G8 da Série C. Guarani caiu para a 10ª colocação depois da rodada que será completada hoje. Guarani ainda tem que jogar, vencendo ele retorna para o G8. O empate não basta.
Apenas a Vitória recoloca o Bugre no grupo de classificação. Isaac será o substituto de Rafael no meio-campo. Essa será a única alteração de Hélio Cizenando para a partida contra a Ferrinha. Em meio à decisão por eleições, Guarani convoca a Assembleia para votação de contas. A reunião, que acontecerá na próxima quarta-feira, será 100% virtual. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Duelo contra a Ferroviária é inédito por competições nacionais. Entenda acessando lá o portal. Pautas da Ponte Preta. Vitória por 1-0 sobre o América Mineiro no Moisés Lucarelli. Tira a Ponte da zona de rebaixamento da Série B. Com gol de William Potker, Macaca chega ao segundo triunfo consecutivo na competição e salta para a 14ª colocação da Série B. Após vitória, elenco ganha 3 dias de folga e se reapresenta amanhã de olho no duelo contra o São Bernardo no próximo sábado. Elenco da Ponte inicia a semana na expectativa de ter pelo menos um mês dos salários atrasados quitado. Em forma de protesto, jogadores não falaram com a imprensa após a vitória sobre o América no Majestoso na última sexta-feira. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Com salários atrasados, Edson Boaro estuda a saída da comissão técnica. Pautas, notícias do dia. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. Pauta 1. Hulk ficou fora do jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, após reuniões com Fluminense e Galo para evitar o 13º jogo no Brasileirão e manter aberta uma transferência à equipe carioca. Diretor do Atlético, Paulo Braschi, disse que a decisão saiu no vestiário, em consenso entre clube e atleta, minutos antes da partida. Zubeldia, técnico do Fluminense, disse desconhecer o tema após vitória do tricolor carioca sobre a Chapecoense. Pauta 2. Com lesão na perna esquerda, Éder Militão embarcou nesta segunda-feira para a Finlândia, onde terá consulta com um especialista para saber se precisará operar ou se há chance de um tratamento que o possibilite jogar a Copa do Mundo. O Real Madrid, clube do jogador, está pessimista com a situação do brasileiro e acredita que seja necessário passar pela cirurgia. Neste caso, o atleta estaria fora do Mundial pela seleção. Há pouco tempo, Militão ficou 4 meses fora dos gramados por conta de uma grave lesão no bíceps femoral da perna esquerda, mesmo local do problema atual. Pauta 3. Paulinho treina sem restrições no Palmeiras em preparação para o jogo da Libertadores. Atacante está próximo de voltar aos gramados, mas é dúvida para o jogo contra o Cerro Porteño. Paulinho não entra em campo há 9 meses, onde a disputa da Copa do Mundo de Clubes estava sendo realizada em 2025. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. 17:09, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, para todo mundo ligado aqui no Esporte em Debate.
Meu destaque inicial pelo lado do Guarani é que nesta partida de hoje, o Herbert, artilheiro do Guarani nesta Série C com 3 gols em 3 rodadas, tem a possibilidade de igualar o feito de Yuri Tanque, criado lá em 2022. Naquela oportunidade, o Yuri Tanque fez gol em 4 partidas consecutivas com a camisa do Guarani e, como eu disse, nesta noite o Herbert tem a oportunidade de repetir esse feito do Yuri Tanque. Pelo lado da Ponte Preta, a delegação da Macaca, a comissão técnica da Ponte Preta, abre essa semana com a expectativa de retorno do zagueiro David Braz e também do meia Elvis. Os dois foram desfalques nas 2 últimas partidas da Macaca contra Avaí e também América Mineiro. Batista. E hoje aqui no Esporte em Debate você participa de sorteio, ganha prêmios, ganha presentes. E serão 2 ganhadores. Cada um vai levar 4 ingressos para o Cineplex. Atenção! Para participar, entre agora na transmissão da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um link, clique no link, vai para um formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará participando. E olha, é condicionado à possibilidade da retirada do prêmio pelo próprio ganhador, tá? Então, se você não pode vir buscar, são 3 dias úteis, das 9 à 1 e das 14h30 às 17h30. Se você pode buscar, ok, participe, boa sorte. Caso não tenha possibilidade de buscar, você, por favor, não participe, porque você pode ganhar e aí não vem buscar, o ingresso vai ficar aí na recepção. O objetivo não é esse, tá? O objetivo é entregar os presentes. O sorteio será realizado durante este programa Esporte em Debate. E é indispensável que o participante esteja acompanhando a transmissão no momento do sorteio para verificar se realmente foi contemplado, porque é só na transmissão que nós estaremos informando. Então, se você não estiver ligado, na hora do sorteio também vai perder o prêmio, tá bom? A retirada até o dia 30. Os ingressos podem ser utilizados de segunda a quinta para assistir o filme que você quiser, mas somente de segunda a quinta. Sexta, sábado e domingo não tem validade. Repito, ingresso para o Cineplex de segunda a quinta. Sexta, sábado e domingo o ingresso não tem validade. Participe e boa sorte! Esporte em Debate, mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. Muito obrigado, viu, pela sua audiência. Quero agradecer também você que me acompanha aí pelo meu canal. No portal é no youtube.com/Portal Carlos Batista. Aproveita, manda aí like também lá no meu portal, manda aí um joinha. E você que ainda não é assinante dos canais, seja, não paga nada e você tem o rádio com imagem. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Esporte em Debate, na Bandeirantes. 17:18. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega para facilitar para você. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora rochaautopeças.com.br.
Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Tem lojas aqui na região e tem uma loja em Araraquara, onde será realizado o jogo do Guarani nesta noite, diante da Ferroviária. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batistão, uma boa tarde a todos, amigos da Band. Sobre a pauta do Guarani, eu quero falar sobre insanidade. O que é a palavra ou o significado, né, de insanidade? Insanidade é cometer os mesmos erros ou repetir as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Na minha opinião, a Ferroviária, ela sim é favorita, certo? Porque ela está jogando em casa, não interessa se ela vai jogar com uma equipe reserva, né? O seu Hélio Cizenando, se escalar a mesma plataforma tática e o mesmo time, o qual o Breno Beretta deu hoje no almoço, sinto em dizer, mas na minha opinião o Guarani vai perder o jogo. Por quê? Porque esse senhor vai colher os mesmos resultados. E se ele não conseguiu ganhar da fraquíssima Itabaiana, ele vai ganhar do time reserva da Ferroviária? Quem é melhor? O time da Itabaiana ou o time reserva da Araraquara? Um abraço a todos. É o Mauro do Planalto, bugrino da pele até o osso. Abraço, mais um. Oi, Batista, boa tarde. Quem está falando aqui é o Carlinhos Japonês. Batista, conforme disse CH e Tigrão, né, a respeito do Guarani, esperar 5 jogos para avaliar o trabalho do Cizenando, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se ele empatar hoje, a torcida vai pedir a cabeça dele. Que não é possível. O cara tá com o elenco o mais caro da competição, mais de 2 milhões, certo? Não consegue ganhar do Maranhão e do Itabaiana, né? E aí já dá para perceber que o técnico é medroso, né? E você percebe bem, o time da Ponte Preta, com 8 meses de salários atrasados, os caras entram em campo com a maior garra e ganha jogo. O Guarani tá com o salário tudo em dia e os caras não conseguem realmente botar isso aí, fazer um futebol que possa vencer esses jogos com um elenco tão caro assim. Então, o técnico é um técnico medroso que não sabe escalar, coloca o time mal colocado, entendeu? As trocas da mesma forma. Então eu acredito que se ele empatar hoje, pode ter certeza, ele vai perder o emprego. Tá bom, Batista? Tá bom, um abraço, mais um. Batistão, boa tarde, tudo bem? Batistão, eu queria colocar aí, deixar uma pergunta a respeito do que o craque Neto falou, havia dito que o Neymar já estaria sentando agora essa semana com o time dos Estados Unidos, Cincinnati, para fechar, para estar indo para o Cincinnati, acho que é dos Estados Unidos. E detalhe, eu queria que vocês falassem também, porque há um comentário a respeito de que Neymar é Puma, Vinícius Júnior é Nike e Hendrick é uma outra marca. Então, você vê justamente quem não é do patrocínio, que é o Hendrick e o Neymar, parece que estão sendo... As notícias rolam para, tipo assim, não levar, e só levar o Vinícius Júnior, que é Nike. É o Marcos Pessoa de Serra Negra. Um abraço, Marcos. Sobre Neymar no Cincinnati, Estados Unidos. É possível que realmente aconteça. O Neymar, ele, depois da Copa do Mundo, provavelmente deixará o Santos. O Santos deve ao Neymar mais de 100 milhões de reais. Daqui mais algum tempo, se ele permanecer, aí não tem o que fazer, né? Dá o Santos pro Neymar. Vai ser proprietário do Santos, porque não tem como pagar, né? E os Estados Unidos têm uma liga forte. Vários craques
em fim de carreira, foram para lá e estão indo para lá. Então o destino do Neymar provavelmente será esse, depois da Copa. Agora, com relação a esse negócio, né, da seleção ser Nike e o Neymar ser Adidas, Puma, isso aí já vai aparecer aquela carta. Sabe aquela carta? Tem uma carta que aparece todo ano de Copa, essa carta aparece, ou alguma competição importante. Vocês ficariam horrorizados se soubessem o que aconteceu. É assim que começa a tal carta. É a teoria da conspiração. Começou em 1998, quando o Ronaldo, o fenômeno, né, teve aquele mal súbito. Depois o Brasil acabou tomando de 3 da seleção da França. A França foi campeã. Rolou esse papo na época. E aí, de lá para cá, toda a Copa do Mundo aparece essa teoria da conspiração. Não tem nada a ver, pô. Isso aí, o futebol, por muito tempo, ele andou permeado dessas ideias de que sempre há uma atitude de corrupção em alguma competição. Durante muito tempo. Hoje é impossível fazer um negócio desse tipo. Com trocentas câmeras no estádio, com o VAR, e na Copa do Mundo ainda vai ter o impedimento eletrônico, automático. Então é muito difícil acontecer um negócio desse tipo. E com relação à convocação, tem nada a ver o Neymar ser Puma e a seleção brasileira ser Nike. Se ele tiver que ser convocado, eu convocaria. Mas eu não sou o Ancelotti. E o Ancelotti, no dia 18 de maio, vai anunciar a convocação. Se o Neymar tiver condições físicas, foi isso que disse o Ancelotti, ele será convocado para a Copa do Mundo. Eu convocaria de qualquer jeito, mesmo sem as totais condições físicas. Até porque, se for levar em consideração o aspecto físico, o Ancelotti teria que cortar 30% da convocação que ele vai fazer. Da possível convocação, né? Jogadores que estão realmente em péssimas condições, sendo reservas nos seus times, ficando no banco de reservas. É o caso do Militão agora, contundido de novo. Enfim, teria que cortar aí cerca de 30% a 35% dos jogadores. E são 26. Tem jogador que vai ser convocado e não vai jogar. Não tem condições para jogar. Não tem jogo para todo mundo. São 8 jogos. E aí não tem o que fazer, né? Vai ser convocado, participa do grupo, treina, beleza, ótimo. Agora, jogar mesmo são aqueles mesmos jogadores que normalmente entraram em campo aí nas eliminatórias. Boa tarde, Batista. A você e aos comentaristas, aqui é o Acácio de Taiobeiras, Minas Gerais, Bugrino. Minha pergunta vai para o Breno Beretta. O que ele acha do time do Paysandu, se tem um elenco 10 vezes melhor que o Guarani? Porque o Itabaiana veio jogar no Brinco de Ouro e levou o único ponto até agora, certo? O Paysandu foi jogar lá em Sergipe e não tomou conhecimento do Itabaiana. Goleou por 4-1 e o Júnior Rocha não foi retranqueiro. Partiu pra cima sem medo. O Hélio Cizenando já foi covarde e retranqueiro, certo? Eu assisti o jogo na Band, Rio Grande do Norte. Um abraço a todos vocês e uma boa semana. É isso aí, né? A Band com as suas afiliadas e emissoras próprias, esparramadas pelo Brasil afora, transmite 2 ou 3 jogos simultaneamente, favorecendo a praça local ou regional, além dos jogos mais importantes que vão para o Brasil inteiro.
Abraço para você, muito obrigado. Acácio de Taiobeiras, Minas Gerais. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando a respeito do mercado da bola, William de Matia não é mais técnico do Volta Redonda, ele foi demitido hoje, treinador, então, portanto, tá na praça e o Volta Redonda tá sem treinador. O Fluminense está negociando a contratação do Hulk. O Hulk ontem não participou do jogo do Atlético Mineiro para não completar a 13ª partida e hoje ele treinou separado. Então existe a possibilidade do Fluminense contratar o Hulk, mas ele só poderia defender o Flu a partir da janela do dia 20 de julho. E o Abecate, que é um time de Goiás, disputa a Série D de dado, demitiu o Emerson Maria. Emerson Maria, treinador conhecido, foi demitido do Abecate, derrota para o Crack. O Abecate, que é justamente de Catalão, clássico da cidade, 2-0 venceu o Crack na Série D de dados, Série D que a Band transmite. Então o Emerson Maria foi demitido. Agora respondendo o ouvinte, o que eu acho do elenco do Paysandu. O elenco do Paysandu ele é inferior ao elenco do Guarani. Aliás, tem 2 jogadores que já atuaram pelo Guarani. Tem o Gabriel Mesquita, goleiro, o Caio Melo. Caio Melo que tá jogando bem, segundo jogo seguido que ele marca gols. É segundo volante, curiosamente a posição que o Guarani improvisa hoje. E o Guarani poderia ter ficado com ele. O Júnior Rocha, que já foi técnico do Guarani, também, curiosamente, na Série C do ano passado, ele dirigiu o Caxias, fez a melhor campanha com o Caxias na primeira fase e daí na segunda fase ele não conseguiu subir. Mas o elenco é inferior, Batista. 17h31, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço pra você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço sempre especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta segunda-feira, dia de jogo do Guarani. Na sua opinião, o Guarani se torna favorito para a partida de daqui a pouco com a Ferroviária, levando a campo a equipe reserva? Não, eu acho que é um jogo igual, não é? Se a Ferroviária jogar completa contra o Guarani, e a gente não sabe que escalação ainda vai para campo, a Ferroviária é um pouquinho mais favorita que o Guarani. Se a Ferroviária for com um time misto, tudo isso antes da bola rolar, o jogo é absolutamente igual para mim. Como você avalia a atuação da Ponte na vitória sobre o América? Defina o elenco em uma palavra. Guerreiros, sem dúvida. E como eu avalio, o resultado ótimo, o desempenho regular. Batista. São 17h32, ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, pessoal da Bandeirantes. Eu, Anísio Batista, do Parque Via Norte. Ô Batista, sexta-feira eu mandei um áudio aí, mas não deu tempo de vocês pôr no ar aí. É o seguinte, ó. Esse negócio de meia esquerda nos times, hoje em dia não tem mais, porque o esquema de jogo acabou com os meia esquerda. Esse do Guarani aí, esse meia esquerda, ele é bom de bola. Elvis é bom de bola. Você quer um meia esquerda melhor do que Ganso, que tá no banco? Porque o esquema de jogo acabou com eles. O Ganso, na minha opinião, joga em qualquer time do Brasil. Só põe um cara para correr para ele e dá a bola para ele. Agora quer que os meia esquerda voltem no escanteio para cabecear a bola? Isso daí não é coisa de meia esquerda. Meia esquerda igual o Ganso, por exemplo, é jogador clássico. Eu vi jogar Zico, Ayrton Lira, Dicá, Pita, Zenon. Nunca vi esses caras cabecear a bola no escanteio da defesa, porque tinha uns caras para correr para eles. Por isso que destacava. Hoje em dia, um 10 não tem mais. Beleza? E queria fazer um elogio aí pra você. Hoje na hora do almoço estava vendo esporte. Bonita camisa, hein? Azul gaúcho, hein, Batista? Show de bola, hein? Se puder, manda um abraço aí pro meu amigo Beto, esposo da Marisa. Eu encontrei com ele sábado.
Ele fala que ouve o programa seu aí direto, Ponte Pretano. Abraço a vocês. Anísio Batista, Ponte Pretano, da maternidade até o Aleias. Ele até já nomeou o cemitério, né? Que ele vai. Ô, Beto, um abraço pra você. O Anísio pediu pra mandar um abraço pra você. Muito obrigado aí pela audiência. O esposo da... Ele falou o nome da esposa, né? Falou o nome da esposa do Beto. Abraço, muito obrigado aí pela audiência e também ao Anísio. Marisa é a esposa do Beto. E eu estou exatamente com a mesma camisa, né? Essa é a camisa que eu usei hoje na tela da Band nos Donos da Bola. Quem está me assistindo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo aqui a camisa que foi elogiada aí pelo nosso ouvinte. Aliás, né? Hoje de 5 que estão aqui no estúdio, 3 estão com a mesma cor de camisa. Portanto, né, uma afinidade mental hoje de manhã na hora de escolhermos as nossas camisas. Lucas Pessoa e também o Elton Grimaldi. Tá aí a afinidade. Ouvinte no ar, mais um. Boa noite, Carlos Batista. Aqui é o Valdemar, Vila Miguel Vicente Cury. Quanto ao tema da Ponte Preta, foi razoável. De sofrível para razoável. Abraço, mais um. Olá, Batista. Cláudio Pardal de São Paulo falando. Batista, eu acho que a Ferroviária é favorita hoje. Infelizmente, a única coisa que eu posso dizer, e assim, com todo respeito, é que o nosso técnico atual, ele é um piloto de teco-teco com um Boeing na mão. Ele não sabe dirigir esse Boeing, infelizmente. E, mais uma vez, vai cair nas costas de quem da diretoria que vai ter que trocar o técnico. Porque ou ele muda essa concepção, ou ele realmente vai ser mais um que vai passar por aí, que tinha tudo para agarrar uma oportunidade do tamanho do mundo e se consagrar, como outros já fizeram, mas ele não consegue. Infelizmente, ele vai ter que voltar para um teco-teco. Forte abraço a todos. Abraço, ponto 10, pizzaria e restaurante, o melhor self-service com tudo que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade todos os dias. No almoço das 11 até as 15 horas. Carnes, massas, saladas, pratos à la carte. Às terças, quintas e sábados tem buffet de comida japonesa. Gosta de comida japonesa? Bom, então você pode ir às terças, quintas e sábados. Às quartas e sábados, que são os dias tradicionais, tem a deliciosa feijoada. Quarta e sábado é dia de feijoada, né? Não sei qual é o motivo também, né? Mas, enfim, estou repetindo aquilo que há anos eu ouço. Quarta e sábado, vamos comer uma feijoada? Amanhã é quarta. Não amanhã. Estou dizendo, né? Maneira de falar, né? Ou então, quando é na sexta, vamos comer uma feijoada? Amanhã é sábado, dia de feijoada. Então, quartas e sábados são os dias de feijoada. A deliciosa feijoada no ponto 10 Pizzaria e Restaurante. E no final de semana, aí tem aquele saboroso churrasco. A turma do churrasco não pode deixar de frequentar o ponto 10 aos sábados. Carnes especiais da Estância 92 e tem cervejas e chopp Brahma geladíssimos para acompanhar. Não só o churrasco, mas também variados tipos
de sucos e drinks. Ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho, pessoal do futebol, com a sua galera. Grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. Fale com João Dias, sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 974 10 60 68. João Dias, ele é o CEO daquele imenso complexo gastronômico na região central de Campinas. É o mais simpático da gastronomia campineira, sempre com um largo sorriso para atendê-lo lá no Ponto 10. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Que o João é simpático, sabe o que ele fez outro dia? Que a Clarice, que tem 3 anos, minha filha, ela vai no Ponto 10, ela chega lá, ela fala que ela quer falar com o amigo dela. Perfeito. Ela se transformou em amiga do seu João. Aí eu vi que ele tava na maquininha de bichinho lá, tentou umas 10 vezes pra pegar um bichinho pra ela e pegou. Você vê como ele é simpático, hein, Batista? Ah, muito simpático. Que coisa interessante. Pegou um bichinho, então? Aquelas máquinas de pescar. Exatamente. Quem quiser levar o filho e pescar bichinho, lá tem, ele pegou um bichinho pra ela. São amigos já. Que legal, muito bom. O João realmente é um cara sensacional, com um imenso coração. São 17h41, ouvinte participando, ouvinte no ar. Boa tarde, Batistão. Se o Bugre não vencer hoje, nem sábado, o Hélio deve ser mandado embora nos vestiários do Brinco. Gustavo do Bonfim. Guarani joga hoje, daqui a pouco às 20 horas contra a Ferroviária. E domingo às 5 da tarde contra o Santa Cruz. Esse jogo estará na tela da Band. Isso sábado, 17 horas, Guarani Santa Cruz. Não o jogo de hoje. Hoje você vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes, com a narração do Roger Williams. E no sábado você vai acompanhar também aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band TV. 5 da tarde, Guarani Santa Cruz, Estádio Brinco de Ouro. Ouvinte participando. Diz aqui o ouvinte Batista. Pergunta para o Breno se os jogadores Maranhão e Natan Melo viajaram com a delegação do Guarani. Alex Vila Boa Vista. O Guarani não divulga, né, a relação de Não divulga, jogadores, mas o Natan com certeza não viajou. O Maranhão, já vou checar aqui, já respondo em instantes, mas o Natan eu já chequei e não viajou. Natan não viajou e o Maranhão ainda o Breno vai checar já já. Ele traz pra gente aqui a informação. Bom, continue mandando pra cá sua participação 97102 1493. 97102 1493. CH, diz aqui o ouvinte, Paysandu meteu 4-1 no Itabaiana fora de casa com Gabriel Mesquita e Caio Melo. Ex-bugrinos, os melhores em campo. E o técnico deles também elogiado porque mexeu no time. E o time fez 3 gols no segundo tempo. Ex-técnico do Guarani. Comente, por favor. Está dizendo aqui o ouvinte Maurício Grigol. Maurício Grigol, você foi citado em CH. Ô Batista, acontece muito de um jogador não dar bem num lugar e vai se
se consagrar no outro. A gente cansou de ver isso no futebol, e serve para técnico também. Para as coisas andarem certo, né, para alguns times, precisa de uma série de componentes para a coisa andar. Então essa coisa, poxa, não devia ter mandado embora, ou dispensado, ou vendido, ou emprestado, é muito relativo. E por que é relativo? Porque depende muito de quem comanda. Então cada vez que você troca o treinador, muda, entre aspas, o conceito. Então um gosta de jogar de um jeito, o outro gosta de característica de outro jogador, e por aí vai. E isso acontece com todo mundo. O futebol brasileiro é a nossa cultura, não adianta eu negar isso. Essa máquina de moer treinadores, por exemplo, ela é cruel demais. Mas isso não é agora e não é em Campinas, isso é o futebol brasileiro. Não é como se o treinador fosse o único responsável pela performance horrível do seu time. Veja o Atlético Mineiro, que jogou com o Flamengo, tomou 4 em casa. 4. E só não foi mais porque o Flamengo no segundo tempo tirou o pé. E o Barba, que é o treinador do Atlético Mineiro, acabou de ser campeão argentino com Estudiantes. Baita treinador. Só que não consegue fazer esse time do Atlético jogar. Agora ele é ruim, mas já vai sobrar para ele. Aí o seu Gustavo Scarpa, que não joga nunca, o seu Hulk, que estava encostado, agora está indo para o Fluminense, entre outros jogadores, né? Seu Lianco, violento jogador Lianco, Guilherme Arana, que é uma leseira gigantesca, e por aí vai. Mas já eles vão ter que justificar, né? Aí eles mandam o treinador embora. Esse é o mundo, este é o futebol brasileiro. 17h46, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, viu? A linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes! Bom, vamos falar do Guarani Bugre, que joga daqui a pouco, às 8 da noite, em Araraquara. Estádio Arena da Fonte Luminosa. Breno Beretta, informações do Bugre, diz aí, bebê. Bom, Batista, o Guarani treinou ontem no período da tarde, costuma treinar pela manhã, só que ontem o treinamento foi à tarde e logo na sequência os jogadores já viajaram para Araraquara. Eu tô imaginando que o Hélio quis dar até uma privilegiada para os jogadores por conta da família, né? Porque se treina no no sábado de manhã e depois domingo de manhã, acaba o jogador não podendo ficar com a família à noite, esse tipo de situação. Então, o Guarani treinou no período da tarde ontem e logo na sequência já viajou
para a cidade de Araraquara. Mas o treino para definir o time foi no sábado pela manhã, no Brinco de Ouro. E daí o que aconteceu? O Guarani acabou definindo, né? O Hélio Cizenando definiu o time com apenas uma modificação. O Isaac no lugar do Rafael. Então vai o Isaac no lugar do Rafael, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E nas demais posições, a mesma equipe que empatou com a Itabaiana no último final de semana. A gente vai ouvir a palavra do técnico Hélio Cizenando, que ele fala uma vez por semana, falou depois do jogo contra a Itabaiana, a respeito do ponto que o Guarani precisa somar, né? De pontos fora de casa, né? E também, é claro, sobre esse jogo diante da equipe da Ferroviária. O importante é não perder, é somar. Né? Agora temos que buscar lá fora. Temos totais condições de buscar lá fora. Com inteligência também, não é de qualquer jeito. Qual que é a outra pergunta que você fez? Eu não tenho pressão sobre mim, eu tô acostumado, o torcedor vai vaiar, porque eu acho assim, vocês poderiam ajudar um pouco mais também, né? Vocês soltam cada coisa na imprensa, que depois eles vêm aqui já marretando. Eu podia ganhar o jogo, tô no final ali querendo ganhar o jogo, o torcedor tá vaiando. Tô jogando em casa. Pro Itabaiana é uma beleza. O cara, com certeza o Jesus já sabia. Ó, se não der certo, eles vão começar a vaiar. Isso pro jogador é ruim, nós precisamos ter o apoio do torcedor. Pô, gente pra caramba, apoia os atletas. Você acha que o atleta quer errar? O atleta quer ganhar, eles querem ganhar. Muitos torcedores podiam apoiar até o final, mas, pô, o Lucas correndo pra caramba, tem erro. Pô, às vezes o outro vai, tem erro. Pô, vai vaiar o jogador do seu time. Isso não é legal. O mais difícil é você analisar o adversário, né? Você não sabe o que você vai enfrentar, quais jogadores que eles vão colocar em campo. Né? O Rogério tem uma característica dele, mas aí ele não está conseguindo também, que está chegando muitos jogadores. Nós temos que estar atento a isso e se impor lá, como nós colocamos nosso ritmo também contra o Maranhão. É tentar ir lá, se impor, ter muito cuidado, que também é um adversário qualificado, e chegar lá também. Acho que o mais importante para mim é pontuar. Tá aí a palavra do Hélio Cizenando, treinador da equipe do Guarani. É claro que gerou muita repercussão negativa em grupos de WhatsApp, depois das falas dele no jogo diante da Itabaiana, e é só com um trabalho para a torcida tentar esquecer um pouco as coisas que o Hélio disse, né? Principalmente com relação à torcida. É claro que se o Guarani não for bem, hoje, por exemplo, ele vai ser vaiado de novo, assim como o time vai ser vaiado. E tem muitos torcedores me mandando mensagem que estão indo para Araraquara, para a Arena Fonte Luminosa, estão indo de carro, o ônibus do sócio campeão, o Thiago, que é um dos sócios no programa Sócio Campeão, me mandou mensagem, falou, manda um abraço que vai estar todo mundo ouvindo no ônibus do Sócio Campeão, nos ônibus das torcidas organizadas também. Então deve ter um bom público para empurrar o Guarani em Araraquara essa noite, às 8 da noite começa o jogo. A gente vai ouvir agora a palavra do técnico Rogério Correia. Eu fiz uma entrevista com ele depois do jogo contra o Ituano, ele utilizou o time titular, mas hoje deve ser um time bem alternativo, porque a Ferroviária venceu o Ituano por 1-0 com o time titular, pensando no acesso na Série A2, e quinta-feira dessa semana tem o jogo da volta em Araraquara, que eles precisam pelo menos de um empate. Se perderem por diferença de 1 gol, também estarão com o acesso nas mãos diante do Ituano. É claro que hoje devem preservar a maioria dos jogadores. Inicialmente, o Rogério Correia fala a respeito da vitória sobre o Ituano na Série A2. É um jogo bem difícil, um jogo que nos trouxe uma dificuldade grande pela qualificação do adversário, pelo ímpeto deles de precisarem reverter uma situação de desempate que nós temos a nosso favor, né? E acho que no segundo tempo, principalmente, dificultou muito pra gente foi o vento, né? A primeira vez que a gente jogou contra um vento forte assim, que acabou
impossibilitando da gente sustentar, e eles conseguiram pressionar muita gente. Porém, soubemos sofrer bastante, tivemos uma organização boa ali atrás, defensiva, tivemos uma perda do Felipe no intervalo ali, onde que a gente precisou improvisar o Medina na lateral direita, tivemos uma mudança de postura de marcação ali, porém acabou nos favorecendo até um pouco devido à estatura do Guilherme também. E obviamente no final ali a gente conseguiu uma mistura de qualificação individual dos nossos jogadores com uma disposição incrível que eles colocaram na partida e fizemos o gol que nos dá uma vitória e um passo importante de classificação. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa virada de chavinha que a Ferroviária tem que fazer para disputar a Série C. Eu sei que está prejudicando bastante, né, disputar simultaneamente, tanto para vocês quanto para o Ituano. E eu queria que você falasse também sobre o jogo de segunda-feira, o que você está esperando desse jogo contra o Guarani e se você vai poupar e consegue poupar com o elenco que você tem, muitos jogadores pensando no jogo da volta contra o Ituano também. Sim, é uma situação que nós estamos enfrentando que não é confortável para a gente, até porque a Série C é um objetivo claro do clube também, de nós voltarmos para a Série B do Brasileiro, porém nós estamos na reta final, né? Falta mais um jogo para o acesso, para o objetivo principal do clube, que é subir, e o nosso grande receio é ter lesão, porém nós temos os meus superiores que eles tomam essa decisão ali para que a gente possa colocar a melhor equipe dentro de campo, para que a gente possa fazer um grande jogo. Sabemos que é um clássico da cidade, né, do estado, o Guarani é uma equipe muito qualificada, vai ser um grande jogo, porém a equipe que a gente colocar dentro de campo, nós vamos fazer um grande jogo. Haja vista a partida que nós fizemos contra o Maringá fora, contra o Floresta fora, com certeza desse jogo dentro de casa também a gente vai fazer um baita de um jogo, levando esse espírito que nós estamos na Série A2 para a Série C, para que a gente possa estar pontuando também, porque é uma competição muito importante para a gente. Ô, Rogério, ainda sobre Série C do Brasileiro, né? Eu queria que você falasse a respeito dessa disputa financeira dos times, né? Até porque você vai pegar o elenco com a melhor folha, a maior folha da Série C do Brasileiro. O Ituano está lutando para subir também, vai ser um adversário de vocês na Série C. E eu queria saber com relação a vocês, né? Vocês fizeram um planejamento desde o início, mesmo tendo que jogar a Série A2 agora e perdendo alguns pontos, mas vocês fizeram um planejamento para voltar para a Série B? Como que está o planejamento até financeiro de vocês em relação à folha salarial? Está entre uma das mais altas? Está intermediário? O que você pode falar desse planejamento? Porque eu sei que a Série C também é um objetivo grande para vocês. Sim, a Série C é um objetivo claro nosso, de ter o acesso novamente para a Série B do Brasileiro, algo que é muito importante. Porém, essa parte financeira eu não tenho a menor ideia de quanto cada um recebe ali. Só acho que nós fizemos um grupo qualificado para que a gente possa disputar as duas competições. Temos uma equipe muito boa para que a gente possa sustentar até a próxima janela, e aí ver se a gente vai precisar de reforço ou quais posições. Mas nós temos uma equipe bem qualificada para que a gente possa fazer uma classificação entre os 8 na primeira fase e depois, consequentemente, buscar esse acesso aí. Algo para a gente muito importante. Sabemos da dificuldade que vai ser diante dos nossos adversários aqui do estado, de outros que têm uma folha salarial também muito alta também. Porém, nós temos uma equipe bem qualificada para que a gente possa fazer um grande campeonato. Bom, tá aí a palavra do Rogério Correia. Ele é bom treinador, a Ferroviária fez uma boa primeira fase na Série A2 do Paulista, mas eu pude acompanhar o jogo contra o Ituano. A Ferroviária só se defendeu, não apresentou, o time titular da Ferroviária só se defendeu, não apresentou nada do meio para frente, praticamente não passou do meio campo. A única bola que eles passaram do meio campo com perigo e foi um contra-ataque, isso foi aos 49 do segundo tempo, um contra-ataque que eles fizeram um gol com o Denilson, que tinha entrado no segundo tempo. É o camisa 9 que entrou no segundo tempo. Aliás, hoje ele tem chance de ser o titular no time da Ferroviária, porque ele é considerado reserva hoje. Pelo que eu comparei de escalações da Ferroviária, o Deni Júnior tem jogado todos os jogos, o goleiro da Ferroviária. E ele foi um dos principais, para não dizer o principal jogador da Ferroviária, porque ele pegou bolas boas do Ituano.
Só deu Ituano no jogo da última quinta-feira. O Ituano perdeu aí uns 4 ou 5 gols feitos. E ele é um cara alto que, se chutar meia altura ou bola alta, com certeza o Guarani vai ter dificuldade de marcar, porque bola alta ele conseguiu pegar tudo. Eu acho que é mais para bola rasteira num jogo como hoje. Então, uma provável Ferroviária para enfrentar o Guarani de Denis Júnior, Nicolas Silva, Ticianelli, Gadu e Juan, Fernandinho, Raoni e Abner, Vini Faria, Alisson e Denilson. Vale lembrar que o Ricardinho, aquele mesmo que passou pelo Guarani, foi ídolo, capitão do Guarani como volante, hoje ele é o capitão da Ferroviária, mas ele está disputando com o time principal, disputando, é claro, a Série A2 do Campeonato Paulista, inicialmente como prioridade. E a Ferroviária, o treinador Rogério Corrêa não quis falar a respeito de folha salarial, mas eu fui atrás de informações e descobri que a folha da Ferroviária é de R$1 milhão por mês. A Ferroviária que é SAF. E a Ferroviária acabou de cair da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Rogério disse que é um dos objetivos voltar para a Série B do Brasileiro, mas o investimento da Ferroviária hoje, e até em questão de elenco, é menos da metade do que do Guarani, porque a folha do Guarani ultrapassa R$2 milhões. Na tabela de classificação, hoje a Ferroviária só tem um ponto somado, assim como a Itabaiana. Os dois estão na zona de rebaixamento. Lembrando que esse ano, na Série C do Brasileiro, caem 2 times. Então hoje, se o campeonato terminasse hoje, a Ferroviária estaria rebaixada. E é claro que a Ferroviária vai em busca de pontos para tentar melhorar na Série C do Brasileiro. O Guarani, que não tem nada com isso, vai tentar se aproveitar, recuperar os pontos perdidos. Então o Guarani deve entrar em campo hoje com Kaique França no gol. Na direita, o Inayan mais uma vez, contestado, mas vai para o jogo. Na zaga, Rafael Donato, que é o capitão do time ao lado do Jonathan. E na esquerda, o Emerson. No meio-campo do Guarani, William Farias, ao lado do Isaac, improvisado como segundo volante. O Cachoeira sendo mantido junto com o João Paulo. E na frente, o Herbert, artilheiro do Guarani da Série C, ao lado do Luca. É claro que tem muita gente que contesta essa escalação. O Hélio Cizenando está preferindo manter essa mesma escalação. Na direita ele tem o Ian, que no último jogo treino marcou gol, jogador da base, jogador importante para o plantel do Guarani, mas ele prefere manter o Inayan. Na zaga, ele mesmo respondeu na última entrevista coletiva, o Hélio Cizenando, que tem à disposição Maurício Antônio, que é bom jogador, ficou uma semana machucado quando chegou o treinador, mas hoje já está 100%. Foi a dupla que casou com o Jonathan, porque depois que o Donato machucou, a defesa do Guarani melhorou com o Maurício Antônio e com o Jonathan. Então ele tem o Maurício Antônio se ele quiser mexer no time. No meio-campo, o Diego Torres está recuperado da contusão no pubis, que eu já trouxe já há um bom tempo. Ele no último jogo treino marcou gol, deu assistência e é um jogador importante que muita gente gostaria de ver nesse meio campo. Aliás, é um dos maiores salários do Guarani e agora recuperado pode ajudar. Para segundo volante, ele teria, além do Isaac, o Cauã Jesus, que foi bem no jogo diante do Palmeiras, atuando justamente como segundo volante. Ele foi muito elogiado naquele jogo contra o Palmeiras, em São Paulo, que o Guarani empatou 1-1. Ele tem o Carlos Eduardo à disposição, ainda não tem o Natan, que o Natan não está 100%. Natan, que inclusive nem viajou para a cidade de Araraquara. Para o ataque, ele tem novamente à disposição o Maranhão e tem o Kevin, mas ele, pelo menos a princípio, vai manter o Luca ao lado do Herbert, Batista. São 18h03. Sabe aquele aroma que invade a casa inteirinha e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos
feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Aroma das Ervas está presente em 14 estados brasileiros. Acesse para saber mais aromadeservas.com.br. Quando for comprar temperos, antes olhe a gôndola, veja a marca. Se for Aroma das Ervas, pode levar. Essa é a boa. Não compre se não for Aroma das Ervas, porque a boa é a Aroma das Ervas. E não deixe de saborear, de degustar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, boa noite, amigos do nosso Esporte em Debate da Bandeirantes. Tá acabando o mês de abril, né? Para quem disse que o ano estava começando, já foi aí um terço do ano, né? 4 meses. Como passa, hein? Meu Deus, hoje já 27 de um mês que só tem 30. Mais 2 dias. Já era. 28, 29, 30. 3 dias. Acabou o primeiro quadrimestre. Mas aqui é bola. Aqui é bola rolando e bola parada. Mais bola rolando que eu gosto. E o Fala Galera de hoje? Claro que vai falar de bola rolando. Na sua opinião, o Guarani se torna favorito para a partida de daqui a pouquinho com a Ferroviária, levando a campo a equipe reserva? A Ferroviária entrando com a equipe reserva. Você considera o Guarani favorito? Sim, considero o Guarani favorito e aposto numa vitória daqui a pouquinho na Arena Fonte Luminosa. E agora o Fala Galera da Ponte. Vamos lá. Como você avalia a atuação da Ponte na vitória sobre o América Mineiro? Defina o elenco alvinegro em uma palavra. A atuação foi boa, organizada, tecnicamente com as dificuldades já conhecidas por todos nós, mas o time está pegando o jeito. Comportamento da defesa muito bom. E no ataque, não criou tantas situações assim. Mas quando criou, botou na rede. Portanto, eu conceituo a atuação da Ponte contra o América como boa. E como que eu definiria o elenco da Ponte com apenas uma palavra? Eu vou colocar aqui só com um substantivo e não com um adjetivo. Substantivo. Hombridade. Hombridade. Tá definido. São 18h08 e a ICH apenas uma alteração. Não tem o Rafael. O terceiro cartão vai de Isaac. Nas demais posições, nenhuma mexida, embora a torcida quisesse pelo menos 4 mexidas no time
ou 3, né? Pelo menos 3 mexidas no time que empatou com a Itabaiana. E você, CH? O Hélice Zenando, ele aposta todas as suas fichas na repetição de escalação, dando dentro do conceito dele um entrosamento melhor para esses jogadores que ele tem escolhido de começo. A torcida tem razão. A lateral direita não agrada, tem atacante jogando sem justificar, aliás, 2. Tem jogador que está fora, deveria receber mais oportunidades, mas isso é a gente aqui. O problema é que o time não desempenha dentro do campo aquilo que tem capacidade de desempenhar. Aí vem a cobrança. E o resultado também não está acontecendo. Não é? Então, toda hora, poxa, você viu lá, o Itabaiana tomou 4, tomou 3 e o Guarani só empatou. Futebol acontece, mas eu sei por que a torcida está chateada. A torcida do Guarani está acostumado a um futebol ofensivo, né? Sempre se impondo em jogos dentro de casa, e a gente viu pouco isso. Eu sei também que o trabalho do Hélio está no começo, só que hoje é a 4ª rodada e sábado contra o Santa Cruz é a 5ª. Eu, por exemplo, disse que eu daria 5 jogos, mas andei preocupado na 3ª partida e disse que tem muita coisa para ser ajustada. Aí eu fico pensando aqui. Aliás, eu vou fazer uma pergunta para o torcedor do Guarani. O Guarani teve um tempão aí, né? Semana cheia para poder jogar hoje. Com os mesmos jogadores, será que o Hélio vai fazer esse time jogar? Será que o entrosamento, que é o conceito dele, vai ajudar esse time a jogar melhor? Ele vai continuar com o Cachoeira, com o Luca, com o Inayan? Não é? Vai continuar não dando oportunidade para o Cauã Jesus, para o menino Kevin? Então são colocações que a gente faz de fora. O técnico é ele. Ele podia escalar quem ele quisesse, desde que o time vencesse e desempenhasse, pelo menos de uma maneira regular. Não é o que está acontecendo. Pode ser a partir de hoje? Claro que pode. E eu torço para que isso aconteça. Mas eu estou desconfiado que os problemas que arrastam junto com esse time titular, eles vão permanecer. Porque tem 3 jogadores aí que... O Cachoeira no meu time ele é banco. O Luca está em péssima fase. O Inayan está em péssima fase. O Guarani até agora, o Natan nem viajou, vai ter que jogar com o Isaac ali. É o que tem para hoje. Eu acho que até que se ele escalar, tá certo. A não ser que ele surpreenda. Então, por isso, diante desse cenário que eu entendo, mesmo a Ferroviária jogando com o time reserva, eu entendo que o jogo é muito equilibrado, porque o Guarani não faz a parte dele. O problema não é o adversário. Lá não é, com todo respeito à Ferroviária, é um campo neutro, campo grande, a Fonte Luminosa tem todo o conforto ali não tem pressão. Então o Guarani tem chance de fazer um bom jogo, tem capacidade para isso, desde que o treinador não atrapalhe. E o que a gente tem visto é que as escolhas dele têm feito o time ficar modorrento, macambúzio, zurumbático dentro de campo. O Guarani não está conseguindo se impor nessa Série C. E olha que tem elenco para isso. Espero que hoje seja diferente. Vamos torcer para que o Guarani possa fazer um bom jogo. Mas me preocupa muito, Batista, essa coisa de continuar com o Luca, com o Cachoeira e com Inayan no time titular. Oi. Detalhe antes do Tigrão, o Maranhão viajou. Então o Maranhão está na concentração com os jogadores, está à disposição e o Natan não viajou. E tem um detalhe, né? Um detalhe curioso. Dos 3 times que o Guarani já enfrentou na Série C, 2 já demitiram o treinador. O Maranhão demitiu o treinador e o Volta Redonda demitiu o treinador. Ô, Tigrão, você já participou, né, falando dos temas de hoje aqui no Fala Galera, mas aprofundando um pouquinho mais aí no time do Guarani que enfrenta a Ferroviária. O Hélio Cizenando, quando questionado sobre o adversário, ele disse: o maior problema é que não sabemos qual é o adversário que vai entrar em campo, já que
será um time misto ou um time reserva. A Ferroviária está focando aí na Série A2 do campeonato, ganhou o primeiro jogo do Ituano e no meio de semana agora tem um jogo da volta, pode perder até por um gol de diferença, que assim mesmo estará na Série A1 do ano que vem. Só que o treinador não quer saber, né? Não quer dar sopa pro azar, na verdade. Vai com o time titular na Série A2 e um misto, um reserva no jogo diante do Guarani. Então, o que você acha? O técnico Hélio Cizenando poderia aproveitar isso e colocar um time com uma consistência ofensiva mais acentuada, ou o time reserva da Ferroviária mete medo no Guarani e ele vai com o mesmo time, entendendo, mesmo time, né, só com uma alteração, ressaltando, sai o Rafael, terceiro cartão, entra o Isaac, talvez demonstrando no pré-jogo um certo medo do time da Ferroviária. O que você acha? Bom, eu vou homenagear duas figuras para responder. Uma delas é do mundo cenográfico. Walter Dávila, o imortal Baltazar da Rocha, da escolinha do professor Raimundo. Respondo-lhe. E o segundo, da vida real, Vicente Mateus. Esse negócio de time reserva ou alternativo é uma faca de dois legumes. E agora eu desenvolvo rapidamente. Tem que responder o seguinte, era jogo para ousar mais. Eu acho que a entrada do Isaac no lugar do Rafael é ousada. O Isaac é um meia com algumas nuances de segundo volante. Tá correto. Na lateral direita, era jogo para começar com um lateral que apoia muito. Pernas compridas, passadas largas e ótimo cruzamento. Estou falando de Ian Henrique, da base. Seria jogo para ele. No ataque, seria jogo para Mirandinha, no lugar de Guilherme Cachoeira. E no comando do ataque, já seria hora, já se faz tarde, um descanso para o Luca, que aliás precisa descansar mesmo. É um jogador já veterano e que sempre mostra sinais de desgaste físico no segundo tempo das partidas. Então eu viria com Kevin. Então veja, só que ele está fazendo uma só porque o Rafael está suspenso. Mas vou dar o dedinho aqui, os dois mindinhos, ó. Tá aqui, ó, quem tá no vídeo, ó, com o Hélio Cizenando. Quero que ele seja muito feliz. Que coisa, dedinho, hein? ó. Olha lá, ficamos de bem. Nossa, que potência. Então, sem crítica sistemática, que Deus o proteja, que o Guarani faça uma grande partida, mas eu ousaria um pouco mais, respondendo-lhe de uma maneira mais objetiva. Era jogo pra... Peraí, pô. Empatamos em casa com a Itabaiana. A torcida tá meio, sabe, meio barro, meio tijolo. Sabe que negócio? Desconfiada, cética. E aí eu vou lá e mantenho o time. Quer dizer, eu tô puxando pra mim uma responsabilidade muito grande. Porque se ele vai e faz 2, 3, 4 alterações, o torcedor fala, opa, treinador saco roxo. Quem falou foi o Collor, né? Fernando Collor de Mello. Lá em 1990. Aqui o presidente é saco roxo. Então também, ó, não me censurem que o presidente da República da época, o Caça Marajás, falou isso. Então, eu acho que era jogo para ele dar uma satisfação. Mas não. Então agora é que eu tô dizendo que eu dei o dedinho. Eu vou olhar o copo meio cheio. Se eu não tivesse dado o dedinho assim, ó, fiquei de bem, hein? Eu ia dizer teimoso, mas eu dei o dedinho. Eu vou dizer assim, técnico de personalidade. Não está escutando torcida, não está escutando corneteiros da imprensa, e eu me incluo. Não, eu vou ser fiel às minhas convicções e eu quero dar um padrão para o time e eu vou mexer o mínimo possível. Mas professor...
foi mal contra a Itabaiana. Nós sabemos como foi. Puxa, ganhou o jogo, mas na partida anterior contra o Volta Redonda também foi mal. Professor, na estreia contra o Maranhão, empatou com as calças nas mãos, aos 52 do segundo tempo. O senhor está contente com o desempenho? Mas agora eu dei o dedinho, e eu não vou falar isso. Eu vou dizer que ele está mostrando uma baita de uma personalidade, está botando fé no mesmo taco, e para que ele logre êxito na profissão e na sua passagem, que é a mais importante da sua carreira, é o maior clube profissionalmente que ele dirigiu até agora, profissionalmente, é o Guarani Futebol Clube. E para que ele tenha longevidade no cargo e marque a sua passagem com letras de ouro garrafais, ele tem que ganhar jogos. Então, eu agora estou vendo o lado dele. Estou dizendo que torço muito para que dê certo. É muito importante ganhar o jogo, esse e os outros que vêm por aí. O próximo é o Santa Cruz, Cobra Coral, lá de Recife. Legal. E estou entendendo o lado dele. Não o estou chamando de teimoso. E não tem ironia nenhuma embutida na minha fala. Acho que ele está mostrando uma baita de uma personalidade. E eu também gosto de caboclo assim. Não. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou vendo os treinamentos. Eu estudei o elenco. Eu passei a conhecer melhor as características dos meus atletas individualmente e também o que eles podem render em prol do conjunto. E estou fazendo as devidas avaliações segundo a minha maneira, a minha conceituação em torno do futebol. Esse é o melhor time que eu tenho para botar em campo, porque eu não gosto de ficar mexendo a toda hora. É isso. Então, ele está mostrando uma baita de uma personalidade. Que dê tudo certo. Boa sorte ao Hélio Fernando e aos seus comandados daqui a pouquinho, lá em Araraquara. São 18h21, rápido intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. No ar, Campinas em ação. Estão abertas as inscrições para o novo edital de grafite e muralismo de Campinas. Artistas visuais da cidade podem se credenciar até 5 de maio. A iniciativa busca levar intervenções artísticas para muros, fachadas e espaços públicos. Podem participar pessoas jurídicas ou físicas moradoras de Campinas. As propostas devem abordar temas como meio ambiente, mobilidade
cidade, esportes e fauna e flora. Cada projeto selecionado recebe apoio financeiro para sua execução. A ação valoriza a arte urbana e transforma a paisagem. Incentiva a cultura e fortalece a identidade local. Inscreva-se em campinas.sp.gov.br. É a cidade mais colorida. É da Prefeitura de Campinas. Campinas em ação. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes com os resultados da 13ª rodada. 2-2 para Botafogo e Inter, mesmo placar para Bahia e Santos. O Cruzeiro ganhou do Remo por 1-0. O São Paulo em Campinas ganhou do Mirassol por 1-0. O Grêmio derrotou o Coritiba por 1-0. O Corinthians venceu o Vasco 1-0. Palmeiras fora de casa venceu o Red Bull Bragantino por 1-0. O Atlético Paranense de virada venceu o Vitória 3-1. O Vasco venceu a Chapecoense por 2-1 e o Flamengo goleou o Atlético Mineiro por 4-0. Palmeiras lidera com 32 pontos, o Flamengo é o segundo colocado com 26. Os quatro últimos, Santos, Mirassol, Remo e Chapecoense. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta na sexta-feira venceu o América Mineiro pelo placar de 1-0, jogo válido pela sexta rodada na competição. Lembrando que na quarta-feira, Cuiabá e Botafogo haviam empatado por 1-1. O Sport derrotou o Novo Horizontino por 1-0, mesmo placar da vitória do Juventude sobre o Londrina e do São Bernardo sobre o Goiás. Operário e Fortaleza empataram por 0-0, empate entre Ceará e Vila Nova 3-3. O Atlético Goianiense venceu o Avaí por 2-1. O Criciúma derrotou o CRB por 3-1. E hoje no fechamento da rodada, 7 da noite, tem Atlético e Náutico. Na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, até o presente momento, a liderança do Vila Nova com 12 pontos, o Fortaleza tem 11, o São Bernardo 10 e o Criciúma fecha o G4, é o quarto colocado com 10 pontos. A Ponte Preta neste momento ocupa a 14ª colocação com 7. Na zona do rebaixamento estão Náutico, Londrina, CRB e América Mineiro. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Bugre e o Guarani entram em campo logo mais 8 da noite contra a Ferroviária. O jogo é válido por mais uma rodada, a quarta rodada da competição. No mesmo horário, tem Caxias e Ipiranga. Tivemos a vitória do Ituano 4-1 para cima do Maringá. Barra e Inter de Limeira empataram por 2-2. Em Anápolis, o Anápolis venceu a equipe do Figueirense pelo placar de 3-1. O Santa Cruz perdeu para o Amazonas por 1-0. O Botafogo na Paraíba perdeu para a Floresta 2-1. O Maranhão ganhou do Volta Redonda por 2-1. Itabaiana perdeu em casa para o Criciúma por 4-1. E o Brusque venceu o Confiança pelo placar de 2-1. Até o presente momento, a liderança da Série C é do Amazonas, com 100% de aproveitamento. Brusque, Paysandu, Floresta, Ipiranga, Ituano, Botafogo e Maringá fecham o G8. O Guarani, nesse momento, é o 10º colocado com 5 pontos. Os dois últimos, Ferroviária e Itabaiana. E para fechar, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, times da região em campo, no sábado, na tela da Band, você acompanhou a vitória do Velo Clube sobre o Noroeste pelo placar de 1-0 pelo grupo A14. Pelo mesmo grupo, o 15 em Piracicaba venceu o Maricá pelo placar de 1-0. O 15 lidera o grupo com 8 pontos. Maricá e Velo Clube ocupam a segunda e terceiras colocações, respectivamente, com 7 pontos. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir
garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h28, vamos falar da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Na última sexta-feira, até então, era um duelo do vice-lanterna contra o lanterna, mas a Ponte Preta venceu a equipe mineira por 1-0, gol do Potker, o segundo do atacante neste retorno ao Moisés Lucarelli. Ele havia marcado na rodada anterior também de pênalti contra o Avaí, lá no estádio da Ressacada. E um detalhe, o último gol do Potker aqui no Majestoso havia sido no dia 16 de abril de 2017, aquela semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Naquele jogo a Macaca venceu por 3-0, até então aquele havia sido o último gol do Potker no Majestoso. E com essa vitória diante do América Mineiro, a Ponte Preta chegou aos 7 pontos conquistados nesta Série B, saiu da zona de rebaixamento e atualmente ocupa a 14ª colocação na tabela de classificação. E na coletiva, após o apito final da partida, o técnico Rodrigo Santana falou sobre a importância dessa vitória, principalmente neste campeonato tão difícil como é a Série B. E em relação à vitória, com certeza, né? Eu acho que lava a alma. Uma vitória sofrida, poderia ser um pouquinho mais tranquila, mas faz parte da maturação, da união, da integração do grupo, dos jogadores que estão chegando, dos jogadores que já estavam. E é de lavar a alma, porque a gente estava devendo ainda uma vitória aqui. A do Ceará passou batida, a do Vila a gente foi superior, mas infelizmente a vitória não veio e a gente tinha essa cobrança. Quando fizemos o gol, paramos um pouco, né? Acho que a gente dedicou, foi muito comprometido ali na marcação, mas faltou um pouquinho o segundo gol, acho que dava para ter feito. Mas eu estou feliz, muito feliz, o grupo merece, todos os envolvidos, a diretoria, está todo mundo aí muito imbuído em fazer a Ponte mais forte. E mesmo com a vitória, teve um detalhe ali da partida no time da Ponte Preta que não deixou o Rodrigo Santana muito satisfeito, que foi o quê? O time abaixar as linhas, dar aquela famosa recuada após sair na frente do placar. O Rodrigo Santana falou sobre esse ponto, sobre essa questão, também na coletiva, e comentou também sobre a saída do Potker, o motivo da saída do Potker, que foi pedida pelo Tigrão durante a nossa transmissão. Concordo com o que você falou. Existe uma pressão natural do adversário, também querendo buscar o empate, e a gente ainda já fez a primeira alteração no intervalo ali para colocar o Brandão, que também é um jovem, também compete bastante, e poupar o Potker, que estava competindo muito, já tinha cartão amarelo, era um risco muito grande de a gente perder um jogador, né? Mas foi natural pelo volume que o América veio apresentando. Eu acho que os jogadores sentiram um pouquinho, a gente tem essa dificuldade, não sei se vocês perceberam ainda, no momento que a gente faz o gol, a gente dá uma baixada pela necessidade do resultado e acaba ficando um pouco com a bola. Isso ainda incomoda um pouco, né, início de competição, mas eu acho que a gente foi seguro no jogo, pelo menos defensivamente. Tivemos algumas transições que poderiam ser melhores terminadas com o PH, né, tivemos duas, depois optamos pelo Miguel, para dar uma força maior ali pelo lado esquerdo. Depois, a segunda pausa, a gente tentou fortalecer o lado direito, colocando o Justin e o Cafu, para ver se a gente conseguia subir um pouco mais a nossa marcação, sustentar um pouco mais a bola. Mas foi uma ordem natural do jogo, acho que a rapaziada sofreu no bom sentido, tentou optar pelas transições, pelos contra-ataques, mas não foi ordem de baixar a linha. A ordem era ter segurança, parar no Amaral, camisa 8 ali, que toda a bola de construção estava iniciando por ele. Nosso objetivo era anular ele para fazer com que ele jogasse e fizesse a ligação direta. Mas no momento que a gente roubava, a gente não estava conseguindo sustentar muito a bola e estava querendo também ser objetivos. Nos precipitamos muitas das vezes na hora de terminar a jogada, mais uma vez. Mas foi válido a vitória, acho que vale o aprendizado. Agora a gente assistiu o tape com um pouquinho mais de tranquilidade para corrigir, mas eu concordo com a sua leitura de jogo.
E essa partida contra o América Mineiro foi o primeiro jogo nesta Série B que a Ponte Preta não tomou gol. Uma linha de defesa que vinha muito bem com a dupla de zaga formada pelo David Braz e pelo Márcio Silva. Depois da saída do David Braz, são 3 jogos aí da dupla sendo Márcio Silva e Lucas Cunha, e a defesa continua muito bem. Toda essa primeira linha de defesa da Ponte Preta, com o Diogo no gol, o Thales na direita, como eu disse, o Márcio e o Lucas Cunha na zaga e o Kevson pelo lado esquerdo, e aparentemente o Rodrigo Santana encontrou a base ideal do time para a sequência desta Série B e comentou justamente sobre encontrar o time ideal o mais rápido possível. Fazer futebol é muito difícil, ainda mais quando você está numa Série B, que é um campeonato muito competitivo e muito nivelado. Não existe jogo fácil. Falei da 5ª rodada, eu acho que as primeiras 4 rodadas a gente pegou os 5 primeiros colocados da Série B. Hoje a gente encontrou o América, que está embaixo na tabela também. E foi a mesma dificuldade. A Série B é muito nivelada. E quando você tem jogadores que estão vindo de lesão, sem ritmo de jogo, você precisa fazer trabalho de ganho, de força, de potência, mas isso você faz na pré-temporada. E dentro da competição você faz manutenção, para não dar um overtraining e chegar no jogo, machucar, lesionar, ou estar com a perna pesada, não produzir. Então a gente tem tentando equilibrar isso e fazendo o ganho de força, o ganho de potência, de velocidade dentro da competição. Então a gente está integrando muito o trabalho com a fisiologia, com os fisioterapeutas, porque a gente sabe que a gente necessita disso. Eu acho que está existindo uma evolução. O próprio Murilo no outro jogo contra o Avaí correu quase 12 km, quase 1.000 metros em alta intensidade. Então é um trabalho, e vinha de uma divisão um pouco menor, do clube que de repente não tinha tanta estrutura. Então a gente está tentando equilibrar esse condicionamento físico com a parte tática, porque como você vai conseguir sustentar a parte tática, o equilíbrio emocional dentro do jogo, se você não tem perna, né? Então eu sei que a torcida às vezes cobra, as pessoas às vezes não entendem, pode achar que isso é uma muleta, que é uma desculpa, mas não é. E a gente vê que tem jogadores aí que vieram aí de 6, 7 meses parados sem um jogo oficial. Então a gente está tentando capacitá-los da melhor forma possível para produzir e ter os resultados, né? Eu acho que eu estou feliz com a resposta que eles estão dando, com muita humildade. Eles entendem essa situação e diante de uma pressão se torna mais difícil ainda, né? Mas eu acho que eles estão conseguindo se adaptar, começando a entender o peso da camisa da Ponte, a cobrança que é a camisa da Ponte, a responsabilidade e amadurecendo. A gente precisa amadurecer. E eu sei que a hora que todo mundo estiver bem, 100%, acho que vai ficar mais seguro. Mas, como eu citei, a partir da 5ª rodada, hoje é a 6ª, né? Então, da 5ª a gente venceu fora de casa o líder, na 6ª a gente venceu hoje o Espado, e a nossa tendência é procurar sempre estar pontuando, né? Muito difícil. Eu tinha noção disso. E a gente espera manter e evoluir, né? A gente tem que evoluir de força, fisicamente estar muito atento e procurar agora também somar ponto fora de casa. E após essa vitória diante do América Mineiro na última sexta-feira, o elenco da Ponte Preta ganhou 3 dias de folga, portanto os jogadores vão se reapresentar amanhã, é claro, para dar início aí aos treinamentos, já de olho no confronto do próximo domingo contra o São Bernardo fora de casa. Para essa partida marcada pela 7ª rodada da Série B, a expectativa é que o David Braz e também o Elvis voltem a ficar à disposição do Rodrigo Santana, que segundo o próprio Rodrigo, ele até citou em um trecho da entrevista coletiva, a dupla David Braz e Elvis já deve iniciar a transição nesse começo de semana. Batistão, vocês querem comentar a respeito dessa partida de sexta-feira? Depois eu volto com mais informações sobre os bastidores da Macaca e também falar sobre a saída do Ricardo José Silva, agora ex-diretor de marketing e também comercial da Macaca. Sim, são 18 horas e 37 minutos. Eu vou passar para os comentaristas, mas antes, sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa.
Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. Participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar de verdade. Abra sua conta. Bandeirantes! Bom, Tigrão, você comentou o jogo na sexta-feira. Ainda falando a respeito deste jogo, a Ponte saiu da zona de rebaixamento. Poderia ter feito até um placar mais elástico. Teve oportunidades para isso. Com o próprio Potker, né? E com o Brian Borges, também teve um outro lance lá que o Jonatas Cafu demorou um pouco para enfiar a bola, acabou enfiando para o Brandão. E o Brandão deu uma canelada estranha na bola, né? O Brandão entrou, tentou participar, mas está muito mal tecnicamente. Eu não o conheço, nunca vi jogar, estou vendo na Ponte. Não sei se ele é assim mesmo, né? Se tem uma melhor qualidade técnica, mas nesse jogo aí foi um negócio sofrível. O importante é que a Ponte venceu e saiu da zona de rebaixamento. E aí, Tigrão, a sua análise, já passado bastante tempo, né? O Eli Carlos que falava, o jogo é um com a bola rolando, é outro depois que termina, outro 24 horas depois. E outro completamente falando depois de 48 horas. E hoje, segunda-feira, como é que você está vendo o jogo de sexta em Tigrão? Vou fazer um esforço aqui, ver se eu lembro, né? Porra, às vezes eu não lembro logo depois do jogo quem que fez o gol, pô. Agora você quer que eu lembre detalhes na segunda, o jogo foi sexta. Claro que eu tô brincando, tá tudo muito vivo aqui na cachola do Tigrão. Eu acho que a Ponte, sobretudo, repetiu aquilo que significou a chavinha da virada. E para mim a Ponte já virou a chavinha no jogo contra o Vila Nova, hein? Naquele sábado à noite, que a Ponte perdeu por 1-0, foi terrivelmente prejudicada pela arbitragem, mas fez um bom jogo. O que é bom jogo na realidade atual do elenco da Ponte? O que é um bom jogo? Então vamos lá. É intensidade. O que essa Série B já mostrou? A gente falava sobre isso daí, né? Semana passada. E na entrevista aí que foi dada pelo treinador pontepretano, depois da partida última agora, né? Contra o América Mineiro, o que é que disse o Rodrigo Santana? Olha, a tabela mostra aí que a gente, dos 5 primeiros, a gente já enfrentou 4. E é verdade. Isso mostra que não tem bicho-papão. Por que não dava nada certo? Porque a Ponte não tinha intensidade. A Ponte não jogou com intensidade contra o Atlético. Não jogou. Se conformou com a derrota antes do jogo acabar. E aí é complicado. E contra o Náutico? Há um capítulo à parte. Ficou com 2 jogadores a menos, que foram expulsos. E aí? Mesmo assim, é mais difícil, mas também não mostrou poder de reação. Contra o Ceará, ganhava. Sofreu um empate a 36, segundo tempo. Não criou mais nada. Praticamente nada. E foi assim, aí veio o jogo com o Vila Nova. Perdeu em casa, mas aí correu. Aí deu trabalho,
sufocou, criou oportunidades. O juiz fez tudo aquilo que os senhores sabem, anulou um gol legítimo da Ponte e não deu um penal descaradamente existente. Se ele usasse o mesmo critério. Para anular o gol, usou um critério. Para dar o pênalti, esqueceu desse critério. Mas a Ponte, mesmo sendo derrotada, essa foi a 4ª rodada. E aí a virada da chavinha. Correu, se entregou, foi intenso, foi guerreiro, correu mais do que o adversário. Equilibrou tudo e poderia ter vencido. Jogou contra... Hoje a equipe de arbitragem são 10 caras, a Ponte jogou contra 21 naquele jogo. Mas eu falei, opa, peraí, já vi coisa diferente aí. Aí vem o jogo de Floripa contra a equipe do Avaí lá na ressacada. O que nós dissemos? Todos nós aqui. A impressão foi boa, olha, o Avaí é favoritíssimo, líder do campeonato, a Ponte na penúltima. Só que tem o seguinte, essa é minha. Se a Ponte correr do mesmo jeito, se empenhar do mesmo jeito, especialmente com relação àquilo que vimos no segundo tempo contra o Vila Nova, ela minimamente vai equilibrar o jogo contra o Avaí. Equilibrou, e quando a gente falava antes do jogo a respeito disso, a observação era a seguinte: quando equilibra, tudo pode acontecer, perder, ganhar ou empatar, o favoritismo acaba. Então o favoritismo do Avaí está nas mãos da Ponte. Se a Ponte correr como correu no segundo tempo contra o Vila Nova, ela pode surpreender o Avaí dentro dos seus domínios. Ganhou o jogo de virada, no peito, na raça, na trombada, na intensidade, no vigor físico. Ganhou. Aí veio o jogo de sexta passada, já retrasada. América. Opa, esse é o lanterna. Mas trocou treinador. Vinha de um empate de 2-2 em Recife contra o Sport. Nada mal, né? Ou não? 2-2 lá na ilha. Nós dizíamos, é complicado, porque vem aí um time que é candidato a acesso, tá com tudo em dia, tem salários em dia, tem folha de pagamento alta e tem que se recuperar. E tá com sangue novo na comissão técnica e um cara que conhece como poucos todas as figuras vivas e mortas do estádio que frequentaram o estádio Moisés Lucarelli. Sabe até como desviar dos pilares nas alcovas dos subterrâneos do estádio Moisés Lucarelli quando está tudo apagado. Esse é o Roger. Ia ser difícil. Aí vem a ressalva. Mas, se a Ponte correr como correu contra o Vila Nova e contra o Avaí, em casa, ela deve vencer o jogo. E venceu. Esse foi o jogo que eu vi. Está organizado. A linha de trás, nos últimos 3 jogos, tomou 2 gols. Nos 2 últimos, tomou 1. Já caiu a média nos últimos 2 jogos. Média de gols tomados. Já caiu com relação aos 3 últimos. E é isso. Defesa arrumada. O meio-campo tem um cara aí que deu um jeito no time. Estabilizou o setor. Melhorou o passe. Arrumou o posicionamento e deixou a zaga menos vulnerável. Mais qualidade na saída de bola e precisão no bote de marcação. Querem o nome dele? Ele veste a 8, que um dia foi de Marco Aurélio Moreira, foi de Lula e de muita gente famosa, foi de Velho Griso, de muito nego bom de bola, foi de Mestre de Cá, e jogou muitos anos com a 8, quando a 10 era de Roberto Pinto, pequeno polegar. Já faleceu. André Lima, 8. Arrumou o meio de campo. A saída de bola, o posicionamento. Isso foi fundamental. É o olho do treinador. E aí a escalação foi bem feita, porque nós vimos o Luiz Felipe entrando no segundo tempo lá em Florianópolis. E a Ponte virou o jogo. E ele entrou no lugar do Rodri Saravia. Peraí.
Se você fora de casa contra o líder, põe um atacante no lugar de um volante e ganha o jogo, por que que em casa contra o Lanterna você vai voltar àquela formação só de marcação? Deve iniciar com o Luiz Felipe. Começou com o Luiz Felipe. Acertou o treinador. O que aconteceu? A Ponte ganhou o jogo com intensidade, organização defensiva e objetividade ofensiva. Teve uma chance absolutamente real. Potker botou na rede. Teve uma outra com ele, que ele matou mal a bola. Ele foi matar, ela deu um pulinho, e o gramado tá bom, hein? Ela deu um pulinho, ele não conseguiu dominar, foi o tempo suficiente para o Beck chegar por trás e meter para escanteio. Tava feito o gol. E também a do Cafu, que demorou para virar. Enfim, mas a Ponte não criou tantas oportunidades. Acho até que percentualmente, pelo que ela criou, ela fez um percentual interessante. Marcou 1 de 3 ou 4 chances ao longo de todo o jogo. Essa foto que eu fiz do jogo. Agora, revelando a foto em preto e branco, eu tenho que dizer o seguinte: mais uma vez, prevaleceu a hombridade, a seriedade, o profissionalismo e a vergonha na cara dos jogadores e da comissão técnica. São 18h49 para você, CH. Ponte Preta que ganhou do América Mineiro e saiu da zona de rebaixamento. Já virou marca registrada desse time do Rodrigo Santana a garra e a entrega dentro do campo. Quando as coisas tecnicamente não vão um primor, né, que é natural no campeonato tão difícil e equilibrado, e o jogo contra o América, que na minha opinião é um time que tem jogadores de qualidade, está num momento difícil, mas o elenco é no mínimo razoável, a dificuldade no jogo ela está dentro do prognóstico. Não adianta a gente imaginar que o jogo é dentro de casa, a Ponte vai para cima, vai moer, vai sufocar. Não. A Ponte jogou irregular para bom futebol, desempenho, mas o que está sobressaindo muito é essa força de vontade e garra do time. O time não desiste dentro do campo, é característica desse time do Rodrigo, não é? Nem combina muito com o jeito calmo, tranquilo dele. Não, a Ponte não tem nada de calma dentro do campo. Ela é muito valente, ela é um time audacioso pelos problemas de montagem que esse time tem. Que bom que eles se fecharam. Tomara continue assim. Tem uma longa trajetória pela frente, mas falando especificamente desse jogo, não dá para discutir resultado, não. A Ponte foi eficiente, fez um gol com o Potker muito importante, poderia ter feito mais um, como o América teve algumas oportunidades. O equilíbrio era algo que todo mundo esperava, eu pelo menos esperava. Mas como jogar em casa, e esse time demonstrou, principalmente da Ponte, que sabe o que quer no campeonato e deixa de lado totalmente os problemas fora de campo, o extra-campo fica fora do gramado, fora das partidas. Então, a Ponte está subindo degrau a degrau, com calma, com tranquilidade, dentro das suas possibilidades, mas não há dúvida que mereceu o resultado de vitória contra o América, Batista. São 18h51, seguindo, Pedrão. Sexta-feira, poucos minutos antes aqui do início do Esporte em Debate, programa que eu fiz lá da cabine do estádio Moisés Lucarelli, a assessoria da Ponte Preta emitiu um comunicado oficial informando a saída do Ricardo José Silva, que até então exercia a função de diretor de marketing e comercial do clube. Quem nos acompanha pelo YouTube pode ver aí um print do comunicado emitido pela Ponte Preta, mas quem está nos ouvindo pelo rádio, eu vou ler aqui na íntegra o que diz esse comunicado. Abre aspas. A presidência executiva da Associação Atlética Ponte Preta comunica aos pontepretanos e à imprensa que, a partir desta data, por motivos associativos, o senhor Ricardo José Silva não mais exerce as funções de diretor comercial e marketing de nossa associação. Interinamente, exercerá tais funções o Dr. José Henrique Spesse, Campinas, 24 de abril de 2026. Fecha aspas, esse comunicado emitido pela assessoria da Ponte Preta, assinado pelo Luiz Torrano, atual presidente da Macaca.
Pouco tempo depois, o Ricardo também se pronunciou em uma nota dizendo que foi justamente uma decisão do presidente Torrano, que ele estava deixando aí os cargos de diretor comercial e também diretor de marketing da Ponte Preta. Ele cita que nesse pouco tempo que ele ficou, ele cita nessa nota 88 dias de trabalho, que nesse tempo ele conseguiu concretizar acordos importantes para o clube, como por exemplo o patrocínio da Melo Brasil Holding, da Bebidas Pot também, e cita duas novas marcas, a Dai Pharma e a Mega Loterias. Esses dois últimos na nota emitida pelo Ricardo, ele diz que esses dois contratos estão em fase final de assinatura e devem ser concretizados em breve. Além disso, como todos nós sabemos, ele fechou também a parceria com a marca Mansão Maromba, a marca do influenciador Toguro, que estampa o espaço de patrocinador da Master na camisa da Ponte Preta, mas estampa momentaneamente, não vai ficar definitivo, é provisório, como o próprio Ricardo disse, até achar efetivamente um patrocinador Master que coloque dinheiro no clube. Enfim, Ricardo não faz mais parte da diretoria executiva da Ponte Preta. Enquanto isso, os dirigentes da Macaca seguem correndo contra o tempo para regularizar os salários com o elenco que seguem atrasados. Havia sido prometido pela diretoria que na semana passada seria pago pelo menos uma folha salarial aos jogadores. Essa promessa não foi cumprida, mais uma vez promessas não cumpridas aí dessa diretoria, e até por isso, em forma de protesto, além dos jogadores não dormirem na concentração de quinta para sexta-feira, dia do jogo, ao término da partida contra o América Mineiro, eles também não deram entrevistas no gramado ali na zona mista, não atenderam aos repórteres que ali estavam, Batista. São 18h54, Logos Materiais Elétricos. A loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Conhece aqui da Rádio Bandeirantes e também dos donos da bola na tela da Band. Há mais de 35 anos no mercado, uma empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. Atenção, porque tem promoção imperdível nos cabos Cobrecon. Cabo Flex Cobrecon 1,5 mm, 146,40. Cabo Flex Cobrecon 2,5 mm, 234,90. Cabo Flex Cobrecon 4 mm, 386,90. Cabo Flex Cobrecon 6 mm, 579,90. Esses valores são para rolos de 100 metros e pagamento à vista. Aproveite, promoção válida enquanto durar o estoque. Vá até a loja e procure um vendedor e aproveite. A Logos Materiais Elétricos está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Fale com o Nivaldão. Nivaldão é que comanda a Logos, ele, a Flávia e a Letícia, que são as filhas. Logos Materiais Elétricos. 18h57, intervalo. Voltamos já já. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 19 horas, a bola rola já a partir das 20 horas aqui na Rádio Bandeirantes, mas a transmissão começa um pouco mais cedo, às 7h30. Roger Williams vai dar o recado para você aqui na Rádio Bandeirantes, em FM 85,7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, Roger, um abraço para você, boa noite, seja bem-vindo, tudo bem, Roger? Boa noite, Batista, boa noite a todo o pessoal ligado aqui na Bandeirantes, tudo bem, tudo ótimo, tudo Band, 23 graus a temperatura em Araraquara nesse momento, estádio da Fonte Luminosa. Nós estamos à expectativa já das escalações, Batista, até porque já estamos na regressiva 59 minutos para a bola rolar para começar a quarta rodada da Série C do Brasileirão. Ferroviária e Guarani se enfrentam pela primeira vez na história em uma competição nacional. São 102 duelos, mas é a primeira vez que isso vai acontecer numa competição
de nível de campeonato brasileiro, de Copa do Brasil, esses campeonatos todos. E Batista, os bugrinos ficarão no setor 3, entrada pelo portão 7, R$30, a inteira 15 a 20. Então os bugrinos ficarão à nossa esquerda, né? À esquerda das cabines de rádio e televisão. Dá pra gente ver se o Guarani atacar no primeiro tempo pra esquerda, vai atacar pra sua torcida. E se o goleirão bugrino defender o gol da esquerda, defenderá perto da torcida bugrina também. Um jogo importante para o Bugre e, na minha opinião, tem que ir lá pra matar a Ferroviária, já que o time tá com a equipe reserva, tá focada e com razão, na semifinal da Série A2, o Campeonato Paulista, tem decisão contra o Ituano na próxima quinta-feira, então aproveitar que vai pegar um time reserva, não é nem misto, é reserva, o que tudo indica, só com o goleiro titular, e fazer os 3 pontos, até porque já essa ferrinha passa das semifinais aí, e torcemos para que ela consiga o acesso, né? Um time simpático a todos nós aqui, mas aí ela vem com o time principal. Então o Guarani tem que fazer 3 pontos em cima de um concorrente direto ao seu objetivo, que é o acesso à Série B. Já estamos por aqui, Batista! Legal! Opa, times escalados e definidos. Breno Beretta, vamos às escalações. Começando pelo Guarani, né? O Guarani é o visitante, mas pra gente, o Guarani é o mais importante. Vamos lá, a escalação que eu já adiantava: Kaique França, o goleiro número 1, e Nayan, lateral direito, com a 2, na zaga Rafael Donato, capitão, com a 3, Jonathan com a 4 e Emerson meia dúzia. No meio campo, William Farias 8, Isaac 18, Guilherme Cachoeira 21 e João Paulo 10. Na frente, Herbert 11 e Luca número 9, time do técnico Hélio Cizenando. Vou passar o banco: Matheus Klaus 12, Ian, lateral da base, lateral direito 13, Renan Castro, lateral esquerdo 16, Maurício Antônio, zagueiro 3, Carlos Eduardo, segundo volante 15, Diego Torres 20, Cauã Jesus, que é meia, 23, Mirandinha, atacante 22, Guilherme Parede, atacante 7, Dentinho, atacante 17, Kevin, centroavante 14 e Maranhão, também centroavante, camisa 19. Batista, quer a Ferroviária? Sim, com certeza, manda! Ferroviária de Deni Júnior, que é o goleiro, já imaginava, né? Titular da Ferroviária, vai jogar. Eu não sei se tá na ordem aqui, eu vou ler a ordem que tá por aqui, daqui a pouco eu passo se ela for uma ordem diferente. Guilherme Ferreira, o capitão 4, Juan, meia dúzia, Alencar, número 8, o 20 é o David Souza, o 23 é o Schilling, 27 Nicolas, 30 Raoni, 33 Pedro Estevan, 37 Ticianelli e 38 Alisson. Para se ter uma ideia, são 5 jogadores da base entre os titulares do técnico Rogério Correia. E no banco, 24 Igor Carvalho, 14 Jonathan, 16 Meireles, 17 Cantarelli, 21 Felipe, 25 Vini Faria, 32 Abner, 39 Gadu, 41 Ortega e 42 para João Vitor. Batista. Arbitragem, Breno Beretta. Vou pegar aqui a arbitragem, Batista. Olha, a arbitragem do jogo hoje. Quer ajuda? Vai. Pode falar. Tailan Azevedo Gomes, do Amapá, é o árbitro principal. Não entendo porque num duelo paulista traz um cara lá do Amapá, né? O assistente 1, Luan Patrick Pereira da Silva, também do Amapá. E o assistente 2, Inácio Barreto da Câmara, também do Amapá. E o quarto árbitro é o Gustavo Holanda de Souza, de São Paulo. Essa é a arbitragem pro jogo de hoje. E só tem um pendurado, é o João Paulo hoje pendurado. Quanto custa uma passagem do Amapá? Tem que saber de onde ele saiu, né? Também. Mas o custo é elevado e quem paga é o time, né? Então, quem paga é o mandante, não é isso? Coisa louca, ele mora em Santana, uma cidade pequenininha lá do Amapá, mas ele já fez um jogo do Guarani esse ano, né? Ele apitou o jogo Maranhão e Guarani 1-1 no começo do mês.
Ele mostrou 4 amarelos pro Guarani, 2 pros donos da casa. Ele gosta de mostrar um amarelo, mas realmente eu não entendo. Fosse um duelo paulista contra um time de fora de São Paulo, ok, tudo certo, vale vale a pena o investimento. Agora, pô, nós temos os melhores árbitros, pô. A maior quantidade de árbitros é formado pela Federação Paulista de Futebol. Será que não tem ninguém que dá para fazer, às vezes, do Tailã aqui, economizar quase 3 conto aí de passagem, fora hotel, alimentação, essa coisa toda? Quanto? Eu 3 acho, conto? Chutei uns 3, né? É isso, pô. 3 conto cada um. Os voos mais Todos. baratos de Macapá para São Paulo estão em torno de R$ 1.100. Só a ida. Então, não, mas tem que voltar, né? Ele vem, ele vai ter aí que voltar. volta 2.200. Mas ele não veio com isso daí, não. Porque esse mais barato aí é aqueles noturnão, né? Sai 2 da manhã, chega às 5. Aquele horror lá, né? Sai 1h30 da manhã, chega 4h30. Não, esse voo aí, ó, cada perna, até porque a escala sai na semana e tem que comprar de última hora. Tem mais essa, tá? Me permita botar minha colher de pau nesse angu aí. Se você comprar a passagem com 90 dias de antecedência, você consegue com 70% a menos do que se você comprar na semana que você vai voar. Essa é a verdade. Então eu acredito que dá uns 3 cada um, 3 mil dólares. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Isso é uma incoerência. Alguém tem que aparecer lá da CBF, quem escala árbitro, e explicar isso pro público. A CBF não tem que explicar nada, porque lá é uma entidade privada. Tem que explicar sim, senhor. Tem que explicar sim, porque o dia que tiver um senador aí, já falei isso hoje, vou falar de novo, de saco roxo, pede uma auditoria e tem que pedir interventor. Isso é um absurdo. Eu não estou nem questionando a qualidade, hein? Não tô. Sem essa. Não tô aqui com nenhum tipo de preconceito, porque é um estado menor, menos desenvolvido, futebolisticamente falando. Nem vou entrar nesse mérito para não arrumar para minha cabeça. Só tô vendo o lado econômico. E os clubes brasileiros, na sua esmagadora maioria, vivendo um estado de penúria. Todo mundo com o pires na mão, sem a xícara. Pô, peraí, cara. Pega um juiz aí que tá apitando A2, A3, A1 do Paulista. Aí vão pegar um paulista aqui e vão mandar pra Pernambuco. Aí pega um do Rio e manda pra Manaus. Será que a CBF também tem ações? Tá certo. Não tô afirmando, hein? Tem ações em companhia aérea? Ai, meu Deus do céu. Eu ainda vou dar a volta olímpica rodando a cabeça em cima da cabeça, rodando a camisa em cima da cabeça, dar uma volta olímpica e falar assim, parei, não aguento mais. Ô Batista, somente 2 titulares com relação ao jogo do Ituano que vão estar em campo hoje. Deni Júnior e Raoni, só esses 2. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista. Um abraço pra você, um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes. Eu vou até me permitir agora entrar um pouco nessa discussão, porque eu também acho um absurdo, tá? Mas essa questão financeira eu não sei não, depois o Breno Beretta pode levantar isso aí, mas os campeonatos brasileiros, a CBF ela tem parceria, né, com essas agências de ônibus, de avião. Então eles fazem parcerias, então não sei se fica tão caro assim. Me lembro quando jogava, inclusive, às vezes, por exemplo, você tinha, tá, vai jogar lá no Nordeste, vai jogar em Salvador e o próximo jogo é em Recife. Então você saía de São Paulo, já ia para Salvador pro jogo, de lá você ia direto lá para Recife para já fazer o segundo jogo. E às vezes, por exemplo, tinha um jogador expulso ou tinha um jogador contundido. Aconteceu isso comigo uma vez. Eu me machuquei no jogo lá no Barradão, eu tava na Portuguesa, e o próximo jogo seria contra o Sport na Ilha do Retiro, e eu tive que voltar para São Paulo. E para você pedir a mudança da passagem, você liga para uma agência de turismo, que é essa agência contratada pela CBF, que faz os preços para mim diminuir. Eu acho, creio eu, depois o Breno tira essa informação, até por isso, né? Mas eu quero deixar minha opinião clara, hein? Eu acho um absurdo.
Ser num jogo de 2 times paulistas, você trazer um cara lá do Amapá. É um absurdo. Né? Mas essa questão financeira eu acho que não deve pesar muito não, justamente por causa dessas parcerias. É isso, Batistão. Boa noite. Eu tava dando uma olhada aqui na escalação do Guarani. Bom, aparentemente, me parece que ele, né, mudou aquela linha de pensamento. Ele vem com o Isaac ao lado do João Paulo. Eu tenho falado isso, tenho dito isso desde o primeiro jogo, né? Ele tinha que manter o Isaac ali jogando com o João Paulo, que pra mim, a qualidade do João Paulo vai fazer com que o Isaac, né, evolua e tenha boas participações. Tomara que consiga hoje. O William Farias deve ser o homem da recomposição, o homem da proteção de primeira linha. Eu acho que acerta, eu acho que ele acerta sim. Eu só não escalaria o Luca. Nada contra o jogador, eu acho que ele é um jogador experiente, um jogador que pode ajudar e vai ajudar o Guarani, mas não vive um bom momento. Então ele poderia dar uma oportunidade pro menino Kevin. A gente tá falando isso aqui já faz desde o começo do campeonato, né? Já não aguento mais falar desse menino. E o Hélio também não deve aguentar mais ouvir o Gleger pedindo a presença do Kevin. Mas a performance do experiente e bom jogador Luca, que não está vivendo um bom momento, mostra que a gente tem que dizer isso. Tem que pedir a qualidade do menino, o entusiasmo, a vontade. Me lembro lá quando aquele menino João Marcelo, lembra? Que estava arrebentando na Taça São Paulo, pinçaram ele, e acho que foi o Maurício Souza, hein? Pinçou lá o menino, botou pra jogar, o moleque virou artilheiro, foi vendido no mesmo campeonato. Foi embora. E é assim que funciona o futebol. Esse moleque da base viu que tem qualidade, viu que tem personalidade, potencial, tem que botar pra jogar. Então, do jeito que tá o Guarani aqui, Batistão, eu só escalaria o Kevin no lugar do Luca. Um abraço, boa noite. Quero ouvir o CH, mas antes tem um intervalo e depois do intervalo o CH vai falar agora o time é definitivo, né? O Breno já tinha adiantado esse time, mas agora é oficial. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do líder Palmeiras sobre o Bragantino. Red Bull Bragantino em jogo realizado ontem à noite, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro em Bragança Paulista. Vitória do Verdão por 1-0, gol marcado pelo Flaco Lopes no primeiro tempo. Palmeiras jogou com Carlos Miguel, Giai, Bruno Fux, Gomes, Arthur e Marlon Freitas, Andréas Pereira, depois Lucas Evangelista, Alain, depois Maurício Souza, depois Emiliano Martínez, Arias, depois Kelvin, Flaco Lopes, depois Felipe Anderson. A equipe que foi comandada pelo João Martins, o Abel Ferreira segue de fora suspenso. O Red Bull Bragantino de Volpe, Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, o Juninho Capixaba, Gabriel Matheus Fernandes e Mosqueira, Lucas Barbosa, Sacha e Pita. A equipe do técnico Wagner Mancini.
Flaco Lopes, a 20 minutos do primeiro tempo, fez o gol da vitória do Palmeiras, jogo que teve a arbitragem do João Vitor Gobi. Esta foi a ficha técnica do jogo. Campeonato Brasileiro neste domingo em Bragança Paulista. Palmeiras 1, Red Bull Bragantino 0. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 19 horas e 18 minutos em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 19 horas e 30 minutos. Já já começa a grande jornada esportiva Bandeirantes. E a ICH agora o time escalado oficialmente e aquela alteração única. A saída do Rafael pelo terceiro cartão, Isaac ganha a preferência do treinador. Tudo dentro do esperado, do previsível. O treinador está apostando no conjunto. Ele entende que o time, sendo praticamente inteiro repetido, pode, na partida sequente, jogar um futebol que ainda não apresentou. Ele está errando ou acertando com a cabeça dele, com as suas convicções. Eu respeito, mas não concordo. O lateral direito não seria o Inaê no meu time, o Cachoeira não estaria jogando de começo e o Luca não seria o centroavante. Além do Donato, o zagueiro também não seria o meu zagueiro central. De qualquer maneira, como diria aquele, o certo é que dá certo. Vamos torcer para que na bola rolando, com essa escolha ou com essas escolhas, o treinador e o Guarani vençam a partida, porque é possível. Agora precisa jogar um futebol que ainda o Guarani na Série C não apresentou, Batista. São 19 horas e 20 minutos. Eu tive o prazer de participar representando o Grupo Bandeirantes de Comunicação no Congresso Brasileiro de Clubes, acontecido aqui em Campinas, no Royal Palm Hall. Teve o envolvimento também no Royal Palm Plaza, mas o evento com os debates, as participações de inúmeros convidados de peso, como Hortência, como a Paula. Tive também o prazer de estar presente lá com outros atletas olímpicos, como o Maurício do vôlei, o Giba, que fez uma palestra emocionante. E lá, neste evento, teve um debate sobre a nova tributação, que será colocada em prática no próximo dia 1º de janeiro
de 2027. É um problema muito sério porque vai acarretar numa redução de arrecadação por parte dos clubes, que são os clubes formadores. E amanhã, às 9h30 da manhã, será realizada uma audiência pública decisiva no Senado Federal para discutir os impactos da reforma tributária nos clubes formadores e no futuro do esporte nacional. O CBC, Comitê Brasileiro de Clubes, e FENAClubes, Federação Nacional de Clubes, estarão unidos, representando os nossos clubes, defendendo a continuidade das isenções que garantem o desenvolvimento de atletas em todo o país. Essa mobilização integra a campanha Luto no Esporte. Se você puder, pode subir a hashtag Luto no Esporte, que alerta para os riscos reais enfrentados pelo setor. É hora de união, presença e voz ativa. Você poderá acompanhar ao vivo pelo portal E-Cidadania. E-Cidadania. Fortaleça esse movimento, é importante. Eu fui convidado pelo Arialdo Boscolo, que vem nessa luta já há muitos anos, desde o início dos anos de 1990. É uma luta ferrenha, algumas importantes conquistas, como a lei do incentivo do esporte, o percentual das bets, e agora tudo isso pode ir por água abaixo se a nova tributação for colocada em prática. Eu até escrevi um texto para o portal Bandmulti falando a respeito disso. E também nas minhas redes sociais tem informações a respeito desta redução. A lei do incentivo do esporte, a proposta, que é uma PEC para transferência de recursos, que hoje é do esporte para a segurança pública. Nada contra o pensamento de melhorar essa questão aí da segurança pública, que é importantíssima, mas não tirando o recurso do esporte. Será feita uma redução na lei do incentivo do esporte na ordem de 10%, e não são os 10%. O problema é a empresa que hoje parte dos tributos, ela destina para a lei do esporte, ela terá que acrescentar mais 10%. Ou seja, vai com certeza, tirar o desejo dessas empresas que querem fazer e estão fazendo aí o direcionamento de parte dos tributos para o recurso que é destinado a esses clubes. 95% das medalhas conseguidas em Olimpíadas são de atletas formados nesses clubes. Nesse congresso, mais de representantes de mais de 2.000 clubes estiveram nesse debate intenso. Espero que isso possa ser revertido. Se não for revertido, dificilmente teremos esportistas, atletas disputando medalhas. Vai haver uma diminuição, mas muito significativa no recurso. E não tendo base, não tem atleta. Não tendo atleta, não teremos medalha. Então amanhã esse debate importante no Senado Federal, com a presença da FENAClubes, que tem como presidente o Arialdo Boscolo, que é aqui de Campinas, e também a presença do presidente do CBC, Comitê Brasileiro de Clubes, que tem o Paulo Maciel, que é o presidente. E agora na lata. Responde na lata. Antes de responder o na lata, quero revelar aqui o nome dos ganhadores dos presentes de hoje. São ingressos para o Cineplex. Eduardo Franco de Camargo Neto mandou o telefone, tá tudo certinho. E Ivan Del Valle de Matos.
E Vandel Valle de Matos também, o telefone tudo certinho. Cada ganhador leva 4 ingressos. Os ingressos serão retirados aqui na recepção da Band até dia 30, das 9 até a 1 e das 14h30 até às 17h30. Tem que ser o próprio ganhador. Traga um documento que contém o seu CPF para mostrar que realmente você é o ganhador, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram, somente 2 ganhadores, cada um levando 4 ingressos. Atenção, Cineplex de segunda a quinta. Não vale para sexta, nem para sábado, nem para domingo. Somente de segunda até quinta-feira. Parabéns aos ganhadores. Vamos ao Na Lata de hoje. Roger Williams também participa do Na Lata de hoje. Emprestado pelo Real Madrid ao Lyon até o meio deste ano, Endrick afirmou que não sabe se retornará ao time merengue na próxima temporada. Abre aspas, existe a possibilidade de eu ficar no Lyon e se eles se classificarem para a Champions League. Honestamente, eu não sei. Vim para cá por empréstimo de 6 meses. Se eu tiver que ir para o Real Madrid, voltarei com prazer, mas se tiver que ir para outro lugar, irei, fecha aspas, disse o brasileiro a um canal de televisão da França. Na sua visão, Roger, o que seria melhor para o atacante? Permanecer no Lyon, onde ele virou estrela, ou retornar ao Real Madrid, onde ele só foi banco de reservas? Ficar um pouco no Lyon, um time menos badalado, pegar mais cancha e depois voltar mais maduro e com menos pressão ao Real. E você, Tigrão, a sua reflexão? Eu acho que no momento ele se deu muito bem na França. Seria melhor para a carreira dele permanecer no Lyon. E se depois de permanecer mais um pouco, o Lyon não quiser mais, o Real Madrid não quiser mais e nenhum grande clube da Europa o quiser mais, o que é muito difícil de acontecer, ele será muito bem-vindo. Terá as portas abertas na Ponte ou no Guarani. E para você, CH? Está acordado, né, que ele vai retornar para o Real Madrid. Isso aí é especulação. Pode até acontecer, mas acho pouco provável. Na minha opinião, ele volta para o Real Madrid e é o melhor para ele. Breno Beretta. Eu, se fosse ele, permaneceria no Lyon se ele puder escolher. Com 2 gols marcados contra o Atlético Mineiro, Pedro assumiu a vice-artilharia do Brasileirão, com 7 bolas na rede. Na sua opinião, Pedro ainda disputa uma vaga na seleção para a Copa do Mundo ou não? Começo com você, Breno. Disputa, Batista. E para você, CH? Sim, disputa. Ô, Gleger, me desculpa, eu no tema anterior acabei me esquecendo de chamá-lo. Agora eu chamo e você opine, por favor, nos 2 temas. Bom, no Endrick, eu se fosse ele, ficaria no Lyon, com certeza. E pra mim o Pedro tem vaga na Copa do Mundo. Não tem hoje um jogador na seleção brasileira, em todas as convocações do Ancelotti, com a capacidade de definir como tem o Pedro. Pra mim, eu levaria ele pra Copa. E você, Roger, qual é a sua reflexão? Com Pedro em campo não tem placar em branco. Pra mim, dos brazucas aí, é o mais cheira-gol de todos, viu, Batista? Então tem vaga. Vamos lá, Tigrão, qual o técnico que mais balança no cargo no atual momento no Brasileirão? Não falei do Pedro. Você não falou do Pedro, então você já responde os 2 temas, Tigrão, na sequência. Vou dar aqui alguns nomes: Eduardo Domingues, Atlético Mineiro; Roger Machado, São Paulo; Cuca no Santos; Rogério Ceni no Bahia, ou outro se você quiser. Fora o Rogério Ceni, todos esses nomes que você falou aí estão todos iguais. Músculo no açougue, sabe o músculo? Fica pendurado naquele gancho de aço no varal. Estão todos assim. Qualquer um tá cotadíssimo para ganhar a mala. E quanto ao Pedro, eu levaria, e não só levaria no grupo, levaria como titular.
E para você, Gleger, qual o técnico que mais está balançando no momento? Sem dúvida nenhuma, Rogério Ceni. E você, CH? Rogério Ceni. Breno Beretta. Pelas vaias da torcida e a pressão de como tá jogando o Bahia, o Rogério. Roger Williams. Pela ordem, Eduardo, Roger, Cuca e depois Rogério Ceni. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta, Pedrão. Os jogadores da Macaca se reapresentam amanhã para dar início ao treinamento e, é claro, já de olho no confronto de domingo contra o São Bernardo, e a expectativa é que David Braz e Elvis voltem a ficar à disposição, Batista. Breno Beretta, o seu destaque final do Guarani. Guarani definido escalado, somente uma novidade, o Isaac para enfrentar a equipe da Ferroviária com Kaique France, Nayan, Rafael Donato, Jonathan e Emerson, William Farias, Isaac, Cachoeira e João Paulo, Herbert e Luca, o time do técnico Hélio Cizenando, Batista. Bom, o CH, Gleger e Roger seguem com a jornada e eu me despeço do Tigrão. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Olha, muito obrigado pela grande audiência. Mas na sequência, continue por aqui. Na sequência, vem aí grande jornada esportiva Bandeirantes, Ferroviária e Guarani, direto de Araraquara. Fique aqui, porque aqui é muito, mas muito melhor. Roger Williams vem aí rasgando a lata para todo o Brasil. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Alô, torcedor, um grande, forte abraço, boa noite! Ele não perdoa, ele marca. Abertos os microfones da Bandeirantes em Araraquara. Arena da Fonte Luminosa, Série C, quarta rodada. Mais um jogo para o Bravo Bugre Campineiro vencer e continuar a sua luta rumo à Série B do Campeonato Brasileiro em 2027. O adversário é dona da casa, Ferroviária, que está mais preocupada a semifinal do Campeonato Paulista da Série A2, onde está disputando, está viva a ferrinha para subir para a Série A1 de 2027. Por isso, vai mandar a campo como tem feito um time reserva para pegar o Guarani, comandado pelo Hélio Cizenando.
zerando. Esse é o jogo que vamos acompanhar aqui na Bandeirantes. Duelo paulista no Campeonato Brasileiro da Série C. Um clássico do interior. São 102 partidas entre as duas equipes tradicionalíssimas. O Guarani tem a vantagem com 51 vitórias contra 28 da Ferroviária e 23 empates. Arena Fonte Luminosa com 22 graus de temperatura. Nós estamos chegando no FM 85,7, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que já está comigo, imagens ao vivo da nossa cabine. Deixe o like. Hoje vai ter metinha de like. Deixe o seu comentário também que eu vou registrar para você ao vivo na maior plateia virtual do futebol